como foi que a gente descobriu a gravidez, se a gente estava planejando esse baby ou foi uma surpresa pra gente, os sintomas que eu senti, como eu tô me sentindo e esses primeiros momentos aí sabendo da gravidez. Vou contar tudo nesse vídeo, espero que vocês gostem. Oi, gente, como vocês estão? Quanto tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas a gente tá entrando aí numa nova fase da nossa vida, agora a gente vai ser papai. E eu sou uma pessoa que eu não consigo ser muito sucinta, então como tem muitos detalhes pra eu compartilhar, eu acho que esse canal vai ser o melhor, vou conseguir dar detalhes como eu gosto. E eu espero que vocês gostem, vou contando um pouquinho de cada fase, que vai ser maravilhosa e tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar também. E eu já aproveito para falar para vocês, já se inscreve no canal, já acompanha nossos vídeos, ativa o sininho, porque aí sempre que tiver um vídeo novo, vocês vão ver também, e espero que vocês gostem. E eu quero começar já avisando que vocês vão ver algum barulho de panela, de sacola, de air fryer, porque o Vitor tá ali preparando o almoço e eu vim gravar o vídeo agora e esse é o cenário que dá mais certo aqui também, então por isso eu vou ficar por aqui mesmo. E se eu não gravar agora, eu não sei que horas eu conseguir, já já a gente tem que sair, então eu vou até tentar gravar rápido aqui, senão acaba que passa e eu não consigo gravar o vídeo. Eu sei que vocês estão super ansiosos pra saber de tudo e eu tô super ansiosa pra contar, tá bom? Eu vou começar contando, claro, que é o que eu acho que todo mundo quer saber melhor, como a gente descobriu. Assim, a blogueira amadora de vocês não filmou, mas eu vou explicar o porquê também e vocês vão entender o porquê. Primeiro que, dia 11, isso, segunda-feira, eu devia ter anotado, porque a cabeça, gente, eu já sou esquecida, eu já tô percebendo que eu tô muito mais esquecida, então vocês relevem também, se eu repetir, se eu mudar de assunto do nada, né, a cabeça que tá daquele jeito. Eu estava com a menstruação atrasada 16 dias, acho que era isso. E aí eu resolvi fazer o teste, né? Só que eu não tava com nenhum sintomas. E assim, um mês antes, foi a primeira vez que a minha menstruação atrasou, mês passado. O meu ciclo é muito regulado, sempre assim, 28 dias exatamente, minha menstruação tava ali. Então, nunca atrasou. Aí, o mês passado, em agosto, atrasou. E aí, eu já tava me dando como grávida. Aí, eu fiquei ansiosa, eu ficava pesquisando o primeiro sintoma, sabe aquela coisa de você ficar... E fiquei, e aí parece que tudo que eu li eu tinha todos os sintomas e tinha certeza que eu tava grávida. Com 5 dias de atraso, o que acontece? Fui lá, fiz o teste. Nunca tinha feito um teste de gravidez, pra vocês terem ideia, eu nem sabia como era, então eu fiquei lendo o manual com 5 dias de atraso. Negativo. E esse eu filmei. Então, já começou aí. Aí filmei, deu negativo. E sabe quando você começa a achar que você tá? E mesmo que a gente... Eu vou contar essa parte também se a gente tava planejando ou não, mas, por exemplo, mesmo que a gente não tava esperando, acaba que você fica meio que um pouco frustrado, né? Porque eu queria que o primeiro teste que eu fizesse desse positivo. Eu queria que fosse o primeiro e já desse positivo. Aí deu negativo. Beleza, continuei esperando, esperei mais 3 dias, não descia. Comprei outro teste. E aí o que aconteceu? A gente tinha saído da igreja, passei e comprei o teste. A hora que eu cheguei em casa, que eu ia fazer o teste, tinha descido com 8 dias. Aí perdi o teste, né? Falei, vou deixar aí pra próxima vez que eu precisar. E aí, o que acabou acarretando esse atraso, eu acho que foi a cirurgia do Vitor. O Vitor tinha feito uma... Como que é o nome mesmo, amor? Esqueci o nome. Desvio de septo, uma cirurgia de desvio... Desvio de septo, mais fácil. E aí acho que eu fiquei muito preocupada com aquilo e tal, e acho que foi por isso que atrasou, porque nunca tinha atrasado. E eu já sou normalmente uma pessoa mais nervosa, mais estressada, às vezes ansiosa, e mesmo assim nunca tinha atrasado. Por isso, mês passado eu tinha tanta certeza que eu tava grávida. Beleza. Aí esse mês, o que acontece? Era pra minha menstruação ter descido lá pelo dia 28 de agosto. Aí passou dia 28, começou setembro e eu tava com muita TPM. Na minha cabeça era TPM, né? Tanto que um dia até compartilhei no Instagram, eu coloquei sal no açúcar, gente. Sendo que o nosso... o sal no café... Até pra falar, tô confusa. Sendo que os recipientes que a gente usa são totalmente diferentes. E aí eu tava muito estressada, eu tava muito... Os sintomas, é como se fossem os sintomas de TPM, que eu tenho bastante, né? Fico indisposta, fico devagar, lenta, com sono. É como se fossem esses sintomas vezes 10. Muita TPM. Então eu achei que fosse descer rapidinho. E aí torcendo até pra descer logo mesmo, porque no feriado do dia 7 de setembro a gente ia pra uma chácara. Então eu queria que descesse logo pra parar logo, pra eu aproveitar a chácara. Era inclusive o feriado que dia 8 ia ser meu aniversário, né, de 25 anos. Aí passava um dia não descia, segundo dia não descia.
Só que eu tava com TPM e com cólica, que é o principal sintoma de TPM, né? Começa a me dar cólica e dor de cabeça. Eu acho que dor de cabeça, na verdade, agora pensando isso, eu não tinha comentado nem com você, amor. Teve um dia que me deu como se fosse uma enxaqueca. Eu acho que essa enxaqueca foi tipo um sintoma da gravidez. Muita dor de cabeça. E aí eu fui olhar lá no aplicativo, né, que eu seguia lá pra acompanhar meu ciclo. Tava perto da TPM. Pensei, TPM, tá chegando. E beleza. Aí foi passando os dias, nada. E eu com muita TPM, com cólica. Falei, vai descer. Todo dia que eu achava que ia descer, não descia. Ia descer, não descia. E eu tava chata, insuportável. Ao ponto de nem eu me aguentava. E nada, aí passou 5 dias, e aí, eu não sei exatamente agora quantos dias, mas do dia 28 até o dia 6 de setembro, foi uns 12 dias, né? Porque daí eu tinha conversado com meu cunhado no mês passado, que eu comentei, eu fiz o teste no eu falei, por isso que é melhor fazer sempre depois de 10 dias de atraso, pra ser mais garantido. Eu falei, dessa vez vou esperar 10 dias, porque acho que vai descer. E eu não tava sentindo nenhum sintomas que pudesse parecer de gravidez, né? Aí, um dia antes de ir pra chácara, eu falei, vou fazer, porque eu já tinha o teste aqui em casa, né? Vai que dê positivo. Aí, na chácara ia estar toda a minha família, a família do Vitor, a minha. E eu já contava pra todo mundo lá, ia ser no meu aniversário, ia ser super legal. Resolvi fazer o teste na quarta noite. A gente ia pra chácara na quinta. Fiz o teste, vocês não vão acreditar. Ele falhou. Não deu positivo nem negativo. Gente, eu fiquei com uma raiva, porque daí era quarta noite. Na quinta de manhã a gente ia sair pra ir pra chácara, não ia passar perto de nenhuma farmácia, não ia ter como eu fazer lá na chácara. Eu ia ficar sem saber. E aí eu já tava meio que brava, estressada também, porque não tinha descido até o dia da chácara, ou seja, já tava ali com 12 dias de atraso. Comprei um monte de absorvente interno, se precisasse usar. Fui com uma bolsinha só com absorvente, pra vocês terem ideia, e imaginando que eu fosse descer lá em algum momento. Falei, agora eu vou lá, eu relaxo um pouco a cabeça, não fico pensando nisso. Não que eu estivesse pensando muito, eu não tava pensando muito, não. Tava desencanada. E eu tava esperando que fosse descer a qualquer momento. Beleza, a gente foi pra chácara, ficou lá os 4 dias, nada de descer. E eu lembro até que algumas vezes que eu tava na piscina, tava me dando uma cólica. Só que pra mim era uma cólica normal, de menstruação, né, que ia descer mesmo. Mas era um pouco diferente, tipo uma dor mais aqui em cima, como se fosse uma dor de estômago. Aí passou os 4 dias lá, não tinha como fazer, era um lugar mais afastado. Enfim, eu não ia fazer o teste lá também, né? E aí a gente voltou domingo. Domingo a gente não foi comprar o teste, porque a gente tava desencanado. Tanto eu quanto o Victor achou que não tava. Aí ele falou, ele ia estar de férias, né? Segunda-feira começava as férias dele. Aí eu falei, vamos lá comprar. Só que a gente não ia precisar sair pra nada, e não tem farmácia tão perto de casa. Então ele falou, à noite eu vou na faculdade, a hora que eu sair à noite eu compro. Tipo, os dois super desencanados, eu também não tava com isso na cabeça, não tava o tempo todo pensando nisso, né? Só tava esperando realmente a menstruação descer. Aí eu até mandei mensagem pra tentar agendar ginecologista, porque daí eu tava começando a achar estranho. Porque se eu não tivesse grávida, alguma coisa não tava tão certo, porque tava atrasando. E se eu tivesse grávida também, eu tava com cólica, então de toda forma eu precisaria procurar um médico logo. Aí não tinha agenda pra marcar ginecologista. E aí também, gente, olha, eu comentei com o Victor a decisão que eu também falei, não, a partir do mês que vem, eu vou colocar um DIU, porque eu não aguento mais esse negócio de não saber quando vai descer, porque eu tinha parado de tomar remédio, vou contar melhor mais pra frente também pra vocês. Mas de você não saber, por exemplo, você tem algum compromisso, não tem como saber. E aí, se você vai viajar, você às vezes, antes o que eu fazia quando eu tomava, né? Eu emendava e aí descia quando eu queria, sabia exatamente quando ia descer. Então, eu tinha tomado essa decisão. Tentei marcar ginecologista, nem deu. E principalmente por causa da TPM. Como se tinha muita TPM, assim, metade do mês quase, mas pelo menos uns 10 dias eu ficava muito mal. E isso atrapalhava na minha produtividade, no meu sono, porque eu tinha muito mais sono, então tava atrapalhando a minha vida mesmo. E aí eu queria tentar colocar o DIU pra ver se diminuía essa TPM. Bom, e aí continuando. Aí o Victor foi na faculdade e trouxe o teste. E eu sabia que se você fizer o teste de manhã, é o mais provável de dar algum resultado. Ai, gente, tá coçando aqui fora do meu nariz, algum bichinho, eu acho. Tá até vermelho. E aí eu pensei em fazer na terça de manhã, ao invés de fazer segunda à noite. Só que eu já tava com 13 dias de atraso. Então, se eu tivesse grávida, com certeza ia dar. Daí eu até li o manual lá do teste. Ele comprou o mais barato que tinha, pra vocês terem ideia. Falei, compra o mais barato, porque só pra gente saber mesmo, só pra descartar essa possibilidade. Era isso que tava na nossa cabeça. E aí, no manual tava falando assim, que só pra fazer na primeira urina, aquela mais concentrada, quando tivesse no início do atraso, quando ainda nem tivesse atraso. Nesse caso, não ia fazer diferença. Peguei e falei, quer saber, vou fazer agora, pra eu ter certeza que eu não tô grávida.
E aí eu não gravei, gente, porque eu tava tão desencanada, com tanta... sei lá, eu não imaginava que eu tava. Eu achei que não ia dar mesmo positivo, peguei e fiz. E aí eu até imaginava na minha cabeça, né, que outra fosse fazer. Aí fazer alguma surpresa pra contar pro Vitor. Enfim, mas vou contar como foi. Aí fiz o teste à noite mesmo, devia ser aí umas 10 horas ou mais. Você tem aula mais tarde, né, de segunda? Então eu fiz o teste umas 10 horas da noite. Dá até pra eu ver o horário que eu filmei um pedacinho. Fiz o teste e lá aparecia que o resultado ia aparecer entre 1 e 3 minutos. E aí, ao invés de eu colocar pra gravar, eu coloquei o cronômetro no meu celular. Só que eu podia ter colocado pra gravar, que também ia aparecer no tempo. Nem pensei nisso, né? Fiz. O Victor tava na sala, eu fui no banheiro, fiz o teste. E aí apareceu o primeiro risquinho. O primeiro risquinho sempre aparece rapidinho. Aí devia estar com 30 segundos. Eu acho que eu tinha até pensado em gravar, mas eu ia começar a gravar depois, né? Quando desse 1 minuto. Quando deu 30 segundos, começou a aparecer um segundo risquinho. Aí eu fiquei olhando, li o teste de novo e falei, gente, não deve ser possível. Eu acho que eu tô enxergando demais, não deve ter um risco. Porque não era um risco igual o primeiro super nítido, mas era um risco. Aí na hora eu falei, amor, vem aqui ver. Eu acho que eu tô vendo um risco demais, né? Não tem esse risco. Eu, assim, bem pensando que não tinha. Amor, acho que não existe, né? Essa linha aqui. Aí ele foi, olhou. Eu falei assim, não, claramente tem uma linha aqui. E aí, como ainda não tinha dado 1 minuto, eu pensei assim, vai ver que ela vai apagar ainda, porque é a partir de 1 minuto que vai dar o resultado. Tipo, eu viajei. Aí passou 1 minuto, 2, 3. Aí até 3 minutos. Eu fiquei esperando até dar 3 minutos pra ver se não ia sumir aquela... Sendo que nem some, né? Mas na minha cabeça tava errado aquele teste. Nunca imaginei que fosse aparecer. E eu lembro exatamente, eu não filmei, mas é uma coisa que vai ficar gravada na minha memória, né? Apareceu o primeiro risquinho. Aí o segundo, assim, aparecendo aos poucos. Ele não aparece de uma vez, né? Pelo menos esse teste que eu fiz. Foi aparecendo, assim, como se fosse, né, um efeito aos poucos. Aí eu não acreditei, gente, juro. Nesse momento eu não imaginei, nossa, tô grávida. Não. Eu quis ir fazer o teste de sangue na hora. Eu falei, não, a gente vai lá agora. Porque imagina se tá errado, aí você ficar imaginando, se iludindo. E eu sei que o contrário é muito mais fácil, né? Um falso negativo do que um falso positivo. Mas eu não fiquei criando expectativa, porque eu sou muito assim de criar muita expectativa. Se eu já aceitasse ali que eu tava grávida, eu já ia pensar em quartinho, pensar no bebê, em roupa, em enxoval, e vai que depois não tivesse. Então não criei na minha cabeça, assim, tentei não acreditar naquilo, né? Por mais que no fundo eu sabia que podia ser mesmo. Falei, a gente vai agora fazer esse exame de sangue. Aí ele, mas agora? Isso já era umas 11 horas da noite. Falei, senão eu não vou conseguir dormir com essa dúvida, né? A gente pegou e foi, a gente não tinha jantado, a gente tava lá no hospital morrendo de fome. Geralmente atende rápido, esse dia demorou 40 minutos só pra chamar pra fazer a ficha. E aí entrei e falei pro médico, o médico na hora falou pra mim, se o exame de urina deu positivo, assim, é 90% de chance de ser um positivo mesmo. Mas de toda forma você tem que fazer o de sangue pra garantir e pra levar na sua primeira consulta pré-natal. Aí eu fui fazer. Só que eu perguntei também isso pro médico, né? Eu falei, o resultado sai na hora? Como é? Ele, não, sai sim, só que demora umas 3 horas. Isso já devia ser lá pras 11h40, mais ou menos. E aí a gente tava com sono, com fome, não tinha possibilidade de a gente ficar lá esperando. Era de madrugada, no outro dia, na terça-feira, a gente tinha compromisso, a gente ia ter reposição dos produtos da loja, então a gente não podia, né, ficar até tão tarde lá, que a gente precisava dormir, descansar pra trabalhar no outro dia. Aí a gente veio pra casa. Eu achei que esse dia eu não ia dormir, mas assim, consegui dormir, eu tava super cansada também, né? Dormi E aí, gente, eu acho que nessa parte o Victor já tinha acreditado primeiro que eu. Já falou, mas deu positivo. Eu falei pra ele, não, mas preciso confirmar com o sangue, sendo que assim, já era praticamente certeza, né, que ia dar positivo. E aí a gente voltou, e aí o que eu falei pra ele, olha, eu acho que eu não preciso passar na consulta de novo, eu posso só pegar o exame e aí eu venho no carro ver com você. Aí a gente gravaria essa reação, que essa seria a reação que eu realmente ia acreditar. Mas não deu certo o meu plano, por quê? Pra eu ver o exame, eu precisaria necessariamente passar na consulta, não dava só pra eu pegar o exame e ir embora. E aí eu queria, na verdade, também, acho que eles até falaram que eu podia fazer, mas eu queria daí tirar dúvida, né, perguntar se tava tudo bem, o que eu tinha que fazer, porque pensa, tava perdida. Então eu resolvi passar na consulta. E aí na consulta a médica me falou, então eu não descobri junto com o Victor, porque só eu podia entrar na consulta. E aí entrei na sala, daí a doutora, né, você já passou aqui ontem, né, você veio fazer um teste de gravidez,
E eu falei, é positivo, mocinha. Tipo assim, eu não tinha nem sentado na cadeira, ela já falou assim. Eu falei, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Foi essa pergunta que eu fiz pra ela. Aí comentei que eu tava com um pouco de cólica, dor de cabeça. Ela falou que a cólica era normal, só se estivesse muito forte pra eu voltar, se tivesse algum sangramento. E me deu ali as primeiras instruções, que era marcar, né? A primeira coisa que você tem que fazer é marcar uma consulta de pré-natal. Falou que pra eu não beber, ingerir bebida alcoólica, que eu podia continuar minha vida normal, que não tinha nenhuma restrição. E aí marcar consulta, acho que foi basicamente isso que ela me falou. Só que ali na hora, né, eu tava ali com a médica, não tinha nem como eu raciocinar isso, como pensar. Aí saí, queria sair correndo pra contar pro Victor, aí a hora que eu encontrei com ele, aí eu só balancei a cabeça assim. E eu já tava começando a chorar a hora que eu saí, né? Aí a gente pegou o resultado, aí a gente foi pro carro, aí no caminho já comecei a chorar. Aí no carro foi a hora que realmente eu consegui raciocinar tudo isso, e aí chorei, abracei o Victor, chorava. E aí essa hora eu queria ter filmado, mas também... eu não sei explicar, mas é uma coisa assim, tão intensa que você não consegue. Calma, eu vou colocar o celular pra filmar, pra daí eu ter a reação. Não consegui, gente. Eu sei que daí a gente chorou. Aí, eu acho que eu tenho uma foto só, vou postar aí a foto se eu tiver. E aí, esse dia a gente ia fazer reposição da loja. E aí, depois, a gente foi fazer isso. E aí, eu ficava lembrando, aí chorava. Mas, assim, foi um misto mesmo de sentimentos que eu não sei explicar, ao mesmo tempo que você não consegue acreditar. Eu falei, não tá caindo minha ficha, não parece, sabe? E aí, tudo começa a mudar. E aí, essa demanda da loja ia tomar muito nosso tempo. A gente tinha viagem já marcada para a próxima semana, então foi muita correria, muita mesmo. Tanto que a nossa casa ficou abandonada essas últimas 2 semanas, tá precisando urgente de uma faxina. Mas a gente tinha coisa mais importante para fazer, né? Então deixei tudo de lado. E aí o que acontece? Como a gente ia viajar na próxima semana, aí eu já pensei ali na hora, nossa, seria legal se a gente fizesse um ensaio de fotos. A gente ia viajar para Campos do Jordão. E aí fui ver atrás disso, fui marcar consulta, lógico, aqui em Bragança não tinha, tive que marcar lá em Atibaia, ainda bem que lá eu consegui. E aí fui começar a mandar mensagem para um monte de fotógrafo em Campos do Jordão. Aí além de foto, tinha que fazer maquiagem para fotos ficarem mais bonitas. Nossa, gente, foi uma correria. E aí, o mais importante, né? Eu precisava pensar em como contar pra nossa família. E aí eu tinha aí 3 dias pra contar pra nossa família. E aí tinha as coisas da loja pra gente colocar no site, tirar foto. Acabou que as coisas da loja ficou tudo pro Victor. Eu fiquei só pensando nessas outras coisas, tanto que demorou até mais pra gente conseguir fazer essa parte. Nem consegui divulgar direito ainda, mas aos poucos as coisas vão se encaixando, né? A gente tinha que se planejar pra viagem, tinha que pensar nos conteúdos, nos trabalhos, porque a gente tava viajando, mas tava trabalhando também. E principalmente como contar. Aí a gente tinha que pensar numa forma para contar para minha mãe, que eu queria contar separado, né? Uma forma de contar para minha mãe, uma forma de contar pro meu irmão, pra minha cunhada, e uma forma de contar pra família do Victor. E aí lá fui eu, né, pesquisando um monte de coisa no Google, no Instagram, no Pinterest, tudo quanto é coisa, pesquisando, minha cabeça quebrando. E além de pesquisar, aí muitas coisas são personalizadas, né, daí eu tinha que mandar mensagem pra um monte de gente. A maioria dos lugares não fazia, né, o que eu precisava, a forma que eu tinha pensado de contar, tipo, personalizado pro dia seguinte, ou da minha mãe. Eu vou postar num outro vídeo certinho a questão das reações. Mas assim, eu tinha muita pressa porque eu tinha que contar tudo nessa semana, porque no domingo a gente saía viajar. E aí, como lá a gente ia fazer o ensaio e tudo, eu queria já ter contado pra ninguém não desconfiar e, tipo assim, desconfiar por outra forma, sem ser eu contando, sabe? Eu queria eu dar essa notícia. E aí foi uma loucura essa semana, mas deu tudo certo. Vocês vão ver aí nos próximos vídeos as reações. E foi lindo, foi do jeito que a gente imaginou mesmo. E conseguimos, né? Apesar da correria, deu certo. Agora eu vou contar pra vocês que eu imagino, né? Já tô recebendo lá no Instagram bastante perguntas se a gente tava planejando, se a gente tava tentando. É até um pouco difícil de explicar, mas eu acho que vocês vão entender. Deve ter bastante gente nessa mesma situação. Mas começando, o nosso plano inicial, desde que a gente casou, o Victor fazia faculdade, eu fazia faculdade, eu faltava 2 anos pra terminar, o Victor tava começando a faculdade. Você começou no ano que a gente casou? Um ano antes? No ano. No ano que a gente casou, o Victor tava começando a segunda faculdade dele, que seria de... Não, amor, você já tinha começado. Não, comecei no começo de 2019. Ele começou em 2019 e ele começou em janeiro de 2019, a gente casou em julho. E aí ele tinha aí 4 anos pela frente, então a gente pensou, ó, se termina a faculdade daqui a 4 anos, aí no ano seguinte, né, a gente dá um tempinho pra gente descansar, porque o Victor quase não fica em casa, gente, porque trabalha o dia inteiro, ele sai cedinho,
E aí à noite, às vezes, ele ia direto, ou ele só chega correndo, vai pra faculdade. E aí eu falei, a gente passa um tempo mais juntos, né, pra você descansar também da faculdade. E aí no ano seguinte a gente começa a tentar, porque daí tem aí mais 9 meses da gravidez, enfim. O plano era engravidar em 2025, esse é o plano inicial. Só que o que acontece, o tempo vai passando, a gente vai mudando de pensamento, a gente vai vendo outras necessidades. Por exemplo, o nosso plano inicial, pra gente que nem precisava da gente mudar de casa pra ter um filho, que aqui tinha 2 quartos, só que aí depois veio a loja, então já acabou que não teria espaço, porque ali no quarto a gente fez até tudo planejado pra loja. E aí a gente começou a ver que pra gente começar a pensar em filho, antes a gente ia ter que ter uma casa maior pra poder caber o bebê. A gente vai vendo que as coisas são mais difíceis, a gente vai vendo que precisa, né, de uma estabilidade financeira maior. O barulho é o Victor lavando louça. E a gente vai vendo o quanto é difícil criar um filho, então você quer se preparar financeiramente, psicologicamente, fisicamente. A gente até começou de um ano pra cá. Ai, gente, esse nariz tá difícil. De um ano pra cá a praticar mais exercício físico, a comer melhor, mas ainda não como precisava, né? Era assim, daquele jeito. Uma semana vai na academia, outra não. E eu queria estar nos meus planos, né? Comendo muito melhor, me exercitando muito melhor, que eu sei que isso é importante pra gravidez. Então, psicologicamente também, já falei financeiramente, né? Espiritualmente também. E com as coisas mais organizadas, sei lá, a casa, a gente queria o quê? Ter comprado um terreno, construir uma casa maior, tudo isso antes de ter filho. E a gente começou a ver que o quê? Se a gente quisesse ter tudo isso, ia ser filho para daqui uns 5, no mínimo 5 anos. E aí, no começo desse ano, eu fiz alguns exames de rotina. Na verdade, eu comecei no final do ano passado. De rotina mesmo, passar no médico e tal. E aí o médico sugeriu que eu parasse o anticoncepcional por 1 mês pra gente refazer os exames, porque tava lá que os ovários estavam um pouco menor do que o tamanho normal. E eu lembro que esse dia, gente, eu fiquei tão triste, nem tinha motivo, mas eu fiquei super triste, chateada, achando que eu nunca ia poder ter filho. E sempre foi o nosso sonho, sim, ter filho, né? Por mais que não fosse agora, era o nosso maior sonho. Pensar que por algum motivo eu poderia, tipo, nem tinha diagnóstico disso, nada, mas pensar que eu poderia ter já me assustou tanto. Esse dia eu chorei, enfim. Aí o médico falou que eu tinha 2 opções. Ou esperar pra quando eu quisesse tentar engravidar parar e ver se os ovários iam voltar ao normal, porque ele falou que é super comum os ovários diminuírem quando você toma anticoncepcional. E eu já tomava, já fazia uns 4 anos e meio nessa época. E imagina que eu quis esperar. Eu falei, não, eu quero ter a certeza se eu vou poder ter o meu filho, então eu vou parar agora. Eu parei com o anticoncepcional, mas aí a gente entrou com outros métodos contraceptivos, né? E a princípio era pra ficar 1 mês, eu voltar a repetir os exames e aí depois voltar com o remédio. Mas aconteceu o seguinte, eu fiz os exames, voltei, tava tudo normal, graças a Deus, fiquei feliz. E aí o médico até receitou um outro anticoncepcional, né, pra mim. Ele falou, tenta esse, que às vezes seja melhor, né, porque eu comentei que eu tinha muita TPM, eu queria melhorar essa questão. Só que eu me acostumei tanto sem o anticoncepcional, porque assim, na verdade ele não fazia mal pra mim, mas aí eu percebi que sem ele, eu ficava melhor. Não sei explicar exatamente o que, mas eu me sentia melhor. Eu tava tendo mais dor de cabeça, algumas coisas assim, enquanto eu tomava o anticoncepcional. Sem ele eu percebi que eu não tinha. E aí pensei, quer saber? Não vou voltar. Eu ouvia muita gente falar, né, que tentava outros métodos, tipo a tabelinha seguir. Como meu ciclo era muito regulado, eu falei, exatamente 28 dias, eu vou pela tabelinha, baixei um aplicativo pra acompanhar. E a gente decidiu fazer isso. E uma outra coisa que a gente pensou assim também, a gente sabe que, mesmo fazendo esses métodos, eles não são tão eficazes, mas a gente tá numa fase que, assim, não é igual, tipo, no primeiro ano de casamento, sei lá, nos primeiros 6 meses, que se a gente engravidar, ia ser um maior susto. Bom, continuando. E aí a gente pensou na nossa cabeça que, assim, se por acaso a gente sabia que as possibilidades eram bem maiores do que quando tava tomando remédio, tudo certinho, né? E a gente pensou assim, também se vier agora, não vai ser num momento ruim. Tudo bem que não é exatamente o nosso plano, a gente preferia se a gente tivesse já com uma casa maior, mais estabilizado, enfim, igual tudo que eu falei, mas não seria uma fase ruim. E foi assim que aconteceu. E, foi muito engraçado, porque eu nunca tinha desconfiado de gravidez, e aí, 1 mês atrás, aí no segundo mês, realmente foi a gravidez. E foi assim que tudo aconteceu, gente. Eu falei muito, acho que eu dei bastante detalhes, né? Mas se vocês ficarem com dúvida ainda, coloquem aqui nos comentários. E aí a reação da nossa família eu gravei, vou mostrar pra vocês.
E sobre sintomas também, que é o que vocês estão perguntando bastante, gente, eu não tô, graças a Deus, eu tô com muito sono, mais cansaço que o normal. O que mais? Eu tava com um pouco de cólica, mas já passou também, não tô com cólica mais. Eu fiquei com muita dor de cabeça. Na semana que eu descobri, eu acho que também, por ser tudo muito novo, muita novidade na minha cabeça, e por causa da gravidez também, eu fiquei uns 2 ou 3 dias com muita dor de cabeça o tempo todo. E aí não podia tomar remédio forte, né? Só paracetamol, então não passava, foi horrível. Mas depois passou, agora eu não tive mais. Enjoo ainda não comecei a ter, eu tenho um pouco de, não sei qual a palavra, um pouco de, sei lá, repulsa, não sei se é essa palavra que eu poderia usar, você sabe, amor? Tipo assim, com algum cheiro, às vezes, ai, cheiro tá estranho, assim, cheiro que era normal antes, mas não cheguei a ter enjoo, vomitar. E agora é isso, agora a gente vai cuidar, já passei na primeira médica, já tô com os próximos exames marcados. E vai ser isso, vou cuidar, né, do jeito que a gente puder. A gente tá muito feliz, como eu já falei lá no Instagram. Não tem como... Vocês já conseguem perceber, né? Ansiosos, porque é uma mistura de sentimentos, né? Preocupados também, porque vai ser tudo novo. Mas a gente sabe que veio na hora que Deus quis, então vai dar tudo certo. A gente vai fazer a nossa parte, a gente tá orando muito, né? Porque dá um medo também. Eu tenho um pouco de medo, né? Porque a gravidez é uma coisa complicada. A gente sabe de todos os riscos que existem, então por mais que a gente não queira, no fundo tem um medo, mas já aproveito também para contar com a oração de vocês. A gente vai orar daqui, a gente vai fazer a nossa parte, que é passar no médico certinho, fazer os exames certinho, cuidar da saúde agora mais do que nunca. O Vitor acabou de chegar aqui em casa com um monte de coisa, fez uma compra enorme lá no varejão, porque agora mais do que nunca a gente tem que cuidar da alimentação, cuidar da saúde, então... Isso, tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer, e o que não tiver, a gente tem que entregar nas mãos de Deus, e Ele sabe do melhor, e Ele faz o melhor pra gente. E aí vou contando aqui sempre, vou fazendo esse modelo, né? Aqui eu conto mais detalhado, pra quem quiser ver mais detalhes, mais informações, e lá no Instagram eu tento ser mais sucinta, né? Porque eu não garanto também com você que eu não consigo. E é isso, o primeiro vídeo dessa nova fase de gravidez, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo. Terminei o vídeo, fui almoçar que eu tava com fome. E aí, enquanto eu almoçava, eu lembrei de mais alguns detalhes que eu quero contar pra vocês também. E aí, o ensaio deu super certo, gente. Ficou muito lindo. Eu tinha pensado tanto nisso, ao ponto de que eu passei vários dias sem conseguir dormir. Não contei isso também. Desde o dia que a gente descobriu, eu fiquei uma semana com insônia, sendo que eu nunca tenho. E eu tava mais cansada, com mais sono, mas eu não conseguia dormir pensando, sabe? Como eu ia contar, como ia ser a reação, como ia ser o ensaio, enfim, pensando nisso. E... Aí foi muito legal que a viagem deu tudo certo, a gente foi em paz, voltou em paz, graças a Deus. E como a gente teve bastante tempo, né, pra ficar na estrada, até no hotel, na pousada que a gente ficou, eu gravei também, vou postar um vídeo aqui no YouTube também depois da viagem. A gente conseguiu conversar bastante, pensar, porque daí a gente teve que replanejar todas as rotas da nossa vida, né, em todas as questões. Então foi bem gostoso, que daí a gente... Foi muito legal o Vitor tá de férias nesse período, né, principalmente, mesmo se a gente fosse ficar em casa. Mas a gente conseguiu viajar, pensar nesse tempo que a gente estava no caminho, foi muito legal. E é isso, e aí aos poucos vocês vão vendo, né, esses planos nossos. A gente vai ter que adaptar muita coisa por aqui, por exemplo, o quarto que hoje é loja. E tudo que a gente pode, a gente já tá tentando ir vendo, porque uma coisa que eu não quero, é claro que eu não vou correr com tudo agora, né, não precisa disso. Mas também eu não quero deixar muito pro final, né? E aí o que tá dando, a gente já tá tentando se planejar, se organizar pra ir fazendo aos poucos e fazendo essas adaptações aos poucos, e vai dar tudo certo. E agora é isso, agora terminou o vídeo. Vocês desculpam a grávida, lembrei de mais uma coisa que eu tenho que contar nesse vídeo, que faz mais sentido, vocês já estão me perguntando também, que é o tempo, né? Quando a gente descobriu, eu tava com 3 semanas e 4 dias, não sei quantos dias, né? Porque pelo Beto não dá pra saber as semanas já. Mas provavelmente eu tava quase completando 4 semanas. E aí agora, hoje exatamente, eu acho que esse vídeo vai ser postado ainda hoje, mas se não for hoje, é sábado, dia 22, né? 23 de setembro, tô com exatamente 6 semanas, então é bem pititico ainda, mas vai se desenvolver, crescer, e acho que agora eu acabei.